Reflexão bíblica. Primeira carta de João. Capítulo 4. Introdução. Os capítulos de 1 João abordam temas como comunhão com Deus, obediência aos mandamentos, amor fraternal, discernimento espiritual, fé em Jesus Cristo e a certeza da vida eterna. João enfatiza a importância do amor e da verdade na vida cristã, chamando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. 1 João 4. Neste capítulo, João exorta os crentes a discernirem entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele enfatiza o amor de Deus por nós e como devemos responder a esse amor, amando uns aos outros. Ele também fala sobre a confissão de Jesus como o Filho de Deus. 1 João 4. O amor de Deus. 1 João 4 oferece uma visão profunda sobre o amor divino e a importância de discernir entre os espíritos. Neste trecho, o apóstolo João aborda a essência do amor de Deus e como esse amor deve refletir-se em nossas vidas e relacionamentos. Ele adverte contra a influência dos falsos profetas e exorta os crentes a testarem os espíritos para discernir a verdade. João destaca a natureza amorosa de Deus e a necessidade de vivermos em amor uns com os outros, como expressão de nossa relação com Ele. Contexto histórico. João nos ensinou que, em Cristo, somos filhos e que é através da obediência que evidenciamos essa paternidade de Deus, e que permanecer na prática do pecado nos transforma em filhos do diabo. Como sua característica, ele mais uma vez fala do amor ao próximo, que a atitude precisa estar evidente para aqueles que dizem ter nascido de novo. Temos confiança perante Deus agindo assim, e quando nosso coração e o Espírito nos acusar, podemos entrar confiantes em sua presença. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 João 4. Versículos 1 ao 11. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 1. Provai os espíritos. Deus dá o Espírito. 1 João 3 verso 24, mas há imitações na forma de muitos falsos profetas. O discernimento é uma característica crucial para os discípulos cristãos. Versículo 2. A confissão que vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não admite doutrinas falsas. No final do primeiro século, surgiu uma concepção de Cristo que negava a sua verdadeira humanidade. Conforme esse ensino, o Filho de Deus assumiu a forma humana por algum tempo, mas o Cristo divino afastou-se do Jesus terreno antes da crucificação. João insiste em que Cristo veio em carne. Versículo 3. O espírito do anticristo. As palavras
todo espírito que não confessa, mostram que João tinha conhecimento de pessoas que falavam pelo poder de outros espíritos que não o Espírito Santo. Versículo 4. Vós sois de Deus. Aquele que está no mundo provavelmente se refere ao diabo, seja em pessoa ou representado por seus servos espirituais ou humanos. Versículo 5. Características dos que são do mundo. O engano espiritual é mais atrativo e plausível aos não cristãos do que a verdade da mensagem do Evangelho. Preferem seguir o ritmo do mundo, o que o mundo os oferece, em detrimento ao conhecimento contido nas Escrituras. Razão pela qual o mundo vai de mal a pior. Versículos 6 e 7. Características dos que são de Deus. João nos alerta a testar os espíritos, discernindo entre os verdadeiros e os falsos. Muitos falsos profetas surgiram no mundo, mas o Espírito de Deus nos capacita a discernir a verdade. João enfatiza o amor como uma característica divina. Ele nos encoraja a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aqueles que amam demonstram que nasceram de Deus e conhecem a sua natureza amorosa. Versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Deus é amor, não significa que o amor é Deus. O amor é um dos atributos de Deus, como a justiça e a bondade. Aqueles que realmente o conhecem participam desse atributo. Versículo 9. Viver através dele. A expressão, viver através dele, significa não apenas existência biológica, mas o alto caminho espiritual da vida eterna. Versículo 10. Nós não o amamos, ele nos amou. Sobre propiciação, ver nota em 1 João 2 verso 2. O padrão do amor não é aquilo que os seres humanos sentem, mas aquilo que Deus revelou na vida de Cristo em sua morte na cruz. Versículo 11. Se ele nos amou, devemos amar-nos. A expressão, Deus assim nos amou, significa que Jesus foi obediente até a morte. Versículos 12 ao 21. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Versículo 12. O amor é aperfeiçoado em nós. João usa a expressão, ninguém viu Deus em tempo algum, para se referir a Deus Pai, em seu esplendor celestial. No entanto, Deus Filho dá a conhecer claramente que Jesus é o Filho, unigênito e primogênito de Deus. João 1 verso 18. Versículo 13. Ele nos deu do seu Espírito. Seu Espírito exerce um papel crucial encorajando e convencendo os cristãos. É por isso que é tão importante não tolerar a presença de falsos espíritos. Verso 1. Versículo 14. O Salvador do mundo. Como o nós dos versículos iniciais de 1 João, o nós, vimos e testificamos,
se refere a João e os demais apóstolos. Poucos leitores de João, se é que algum, teriam realmente visto Jesus na carne. Versículo 15. Confesse. Confessar a verdade acerca do Filho de Deus é uma condição para um relacionamento com Deus, o Pai. Versículo 16. Habitar em Deus, em seu amor. Em alguns versículos, João enfatiza o lado ético da fé salvadora, em outros, ele salienta a fidelidade doutrinária. Aqui, sua ênfase está no afeto das paixões e do coração, no amor. Versículo 17. Assim como ele é, nós somos. O ele em como ele é, assim somos nós, pode se referir a Jesus ou a Deus Pai. Se a referência é a Jesus, João está dizendo que, assim como o Filho viveu neste mundo, amou as pessoas e agradou a Deus, assim também os seus seguidores. Se o ele se refere ao Pai, João quer dizer que, assim como Deus habita com o seu povo e o leva a refletir em seu amor, o seu povo tem plena confiança em face do juízo vindouro. Versículo 18. O amor lança fora o medo. Com as palavras, não há temor, João fala do pavor do juízo final, verso 17, e do tormento eterno. Ele não rejeita o saudável temor do Senhor que outros autores bíblicos recomendam, por exemplo, Provérbios 1 verso 7. Versículo 19. Ele nos amou primeiro. Porque Deus primeiro nos amou, nossa vontade e nossos afetos são transformados de modo ao amor substituir o nosso egoísmo. Versículos 20 e 21. Se ama a Deus, ame seu irmão. Os seguidores de Cristo amam a Deus e as demais pessoas, ou não seriam verdadeiros discípulos de Cristo. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 João 4. Discernimento espiritual. João enfatiza a importância de discernir os espíritos para distinguir entre o Espírito de Deus e os espíritos enganosos. Isso nos lembra da necessidade de examinar cuidadosamente as doutrinas e os ensinamentos à luz da Palavra de Deus. O amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. João destaca que o amor de Deus foi revelado através do envio de seu Filho Jesus Cristo ao mundo como sacrifício pelos nossos pecados. Isso nos leva a refletir sobre o imenso amor de Deus por nós e nos motiva a amar e servir aos outros da mesma maneira. O chamado ao amor fraternal. João exorta os crentes a amarem uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Isso nos desafia a cultivar relacionamentos amorosos e genuínos na comunidade cristã, demonstrando o amor de Deus através das nossas ações. O perfeito amor lança fora o medo. João ensina que o amor perfeito de Deus lança fora todo medo, pois o medo envolve castigo, mas aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Isso nos encoraja a confiar no amor de Deus e a vivermos sem medo, confiando na sua proteção e provisão. Testemunhar Jesus Cristo no mundo. João destaca a importância de testemunhar sobre Jesus Cristo no mundo, proclamando que Ele é o Filho de Deus. Isso nos desafia a compartilhar o Evangelho com ousadia e autenticidade, mostrando ao mundo o amor redentor de Cristo através das nossas palavras e ações. Conclusão. Que capítulo lindo! Como Deus nos amou, e nos amou primeiro, e nós o amaremos para sempre. João é conhecido como o apóstolo do amor, e não deixa de lado essa sua característica, sempre falando do amor, que não deve ser apenas vertical, sobretudo, horizontal. Se amamos, conhecemos a Deus, porque Ele é amor, Ele é o sacrifício, Ele é a atitude real de carinho e afeto. Seu amor veio ao nosso encontro, seu amor buscou-nos como pastor que vai em busca da ovelha perdida, deixando as 99 no pasto. Ele não desiste de nenhum de nós, não importa nosso pecado,
o que temos feito, o amor de Deus é incondicional. Ele espera o tempo que for necessário para nossa real conversão, ao abandonarmos nossos atos pecaminosos, definitivamente. Glória a Deus Pai e ao Filho. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.